Jesus disse: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram encher ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. À vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou, e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temais, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles para o barco da praia, deixando junto, o seguiram. A igreja diz amém. Amém. Vou ficar sem microfone. Aqui nesse cenário vocês vêem algo que já era para ter dado errado. Não era uma história que ia dar errado, ela já tinha dado errado. Pedro, junto com os seus sócios, eles saíram de uma pesca, e nessa pesca tinha dado tudo errado, e eles vieram de uma situação de frustração. E através dessa situação de frustração, eles vinham até a praia, então eles estavam vindo de um lugar longe. Quando você está no meio do mar, geralmente você não tem muitas pessoas do seu lado, senão as pessoas que estão no barco. Não concordam? Então naquele momento só estava Pedro e os seus sócios. Não estava mais ninguém para o consolar. Naquele momento só estavam as pessoas que vieram de uma frustração. E o Senhor estava pregando no lado. E muitas multidões começaram a chegar e a aglomerar e começaram a impedir de Jesus falar. E Jesus falou assim: eu vou para o mar, e do mar eu começo a ensinar a galera, e aí eles vão entender o que eu preciso falar. Só que nesse momento Jesus, ele viu o barco de Pedro. Ele viu Pedro lavando as redes juntos com os seus sócios, que também vieram de uma frustração. Sabe, igreja, quando Jesus ele passa em um lugar, aquele lugar já não é mais comum. Todos os lugares que Jesus passou, ele deixou a marca dele. Quando ele chegou na vida de Maria Madalena, ele fez a transformação. Quando ele chegou na vida de Jairo, ele falou que ela estava morta. Jesus falou: não, agora eu cheguei, ela só está dormindo. Quando Jesus ele chega no sepulcro lá de Lázaro, a Maria e a Marta olharam para Jesus e falaram: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus chora e fala: Lázaro, vem para fora. Então todo lugar que Jesus chega já não é mais um lugar comum. E naquele dia Jesus chegou na vida de Pedro. Jesus olhou Pedro lavando, provavelmente muito frustrado, porque ele passou a noite toda pescando e não veio um peixe na rede dele. Naquele dia Pedro ele só não tinha a frustração de não ter o que comer. Ele não teria a frustração de não ter o que dar para os funcionários dele. Para quem trabalha com vendas, sabe que o pior dia é aquele que não vende nada. Quem trabalha com metas, o pior dia é aquele que nada vem, nada vem. E Pedro ele era um bom empresário, e naquele dia tudo tinha dado errado. E Jesus olhou para Pedro, e Jesus não falou nenhuma palavra a não ser de pedir o barco de Pedro. E Pedro, mesmo frustrado, ele falou assim: pode usar o meu barco, pode usar. Enquanto Jesus falava, milagres aconteciam. Enquanto Jesus falava, multidões eram curadas. Mas Pedro ele continuava com a frustração. Pedro ele via as pessoas serem curadas. Pedro ele via as pessoas endemoniadas serem libertas. Pedro ele via os que estavam leprosos serem curados. E ele continuou com a frustração, porque uma multidão de pessoas, eu tenho certeza que o milagre ali não foram poucos, foram muitos. E Pedro viu todos os milagres. E naquele momento, Pedro falou assim: olha Jesus, vamos, eu deixo o Senhor usar o meu barco. Quantas vezes na nossa vida não é assim? A gente vem frustrado de uma situação e Deus ele pede tudo que a gente tem. E no meio da nossa dor, Deus ele abençoa outras pessoas, mas continua doendo dentro de nós. Assim foi com Pedro. Pedro foi desse jeito. E Jesus ele usando o barco de Pedro, ajudando as multidões, ele encerrou
vida, até mesmo se existir dor, Ele vai ser a cura para a nossa alma. E Jesus, nesse momento, Ele fala assim para nossas vidas. A Bíblia, ela não vive do passado. A glória do Senhor, ela não foi só revelada na vida de Pedro, não. Ela é revelada nas nossas vidas dia após dia. O Senhor, Ele não olhou só para Pedro com uma frustração e disse: Pedro, deixa eu usar o seu barco. Será que talvez você não saiu de uma situação que você foi frustrado? E o Senhor está falando: deixa eu usar a sua vida, deixa eu usar as suas mãos, deixa eu usar o seu coração, deixa eu usar a sua voz, deixa eu fazer de novo o que um dia você fez, mas agora é debaixo da minha palavra. E o Senhor, Pedro, ele não olhou para o homem, ele não olhou para os sócios, porque os sócios provavelmente não conheciam Jesus. Eles provavelmente falaram: Pedro, você vai voltar para lá de novo? Você vai voltar para lá de novo? A gente acabou de sair de uma frustração, a gente acabou de sair de uma situação ruim, você vai voltar para lá de novo? E Jesus, ele olha para Jesus e fala assim: eu sei que não tem peixe, mas sobre a tua palavra eu vou. É debaixo da tua promessa que eu vou. Sabe, igreja, Deus, ele nos chama para uma dependência. Deus, ele nos chama. Pedro, ele poderia voltar de lá frustrado. Jesus não prometeu nada para Pedro. Em nenhum momento você vê Jesus antes prometer para Pedro: olha, Pedro, agora você vai pegar bastante peixe. Ele já falou: vamos. E Pedro, ele teve que deixar o egoísmo dele. Pedro, ele teve que deixar o medo de ser frustrado de novo. Pedro, ele teve que deixar o medo de dar errado de novo. Pedro teve que deixar a vergonha dos sócios dele. Pedro, ele teve que deixar tudo. Fala: olha, Jesus, eu sei que não tem peixe. Às vezes você fala assim: olha, eu sei que não tem jeito. O mar já não está propício. A situação mais não está propícia. A minha família já não está mais propícia. O meu trabalho já não está mais propício. A minha vida já não está mais propícia. Eu não tenho mais mente para viver isso. Mas o Senhor fala: você vai dar meia volta e você vai voltar para um lugar de frustração. Porque é no lugar de frustração que você foi frustrado, é ali que eu vou te dar 153 vezes mais. Porque quando Jesus, ele chega naquele momento, Pedro, ele enche o barco. Em outros evangelhos da Bíblia, Pedro fala que foi 153 peixes, a ponto do barco quase afundar. Igreja, tem muitas coisas que o Senhor, ele nos chama para viver o mistério dele. Ele nos chama para ir para águas mais profundas. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Às vezes a gente canta, mas a gente não entende. Levar-me mais fundo do que eu já estive. Leva-me mais fundo do que eu já estive, porque se eu for, o Senhor vai estar. Eu posso estar lá no fundo, mas o Senhor vai estar. A minha dependência vai ser do Senhor, porque não existem profundezas das nossas vidas que o Senhor não é capaz de nos tirar de lá. E a nossa fé, ela se torna mais firme na presença do Senhor. Sabe, naquele momento Jesus, ele estava no lago, mas o propósito de Jesus não era só ficar naquele lago. Deus, ele queria ir para o mar. O propósito de Jesus era ir para o mar, onde Pedro e os seus sócios estavam sozinhos. Eles estavam sozinhos. A mãe deles não estava lá. A família deles não estava lá. Pedro tinha a mulher, e a mulher de Pedro não estava lá. Eles estavam sozinhos no meio do mar. E no meio do mar, Jesus, ele estava pregando para uma multidão e viu a frustração deles acontecer. E Jesus fala assim: olha, deixa eu usar a sua rede, deixa eu usar o seu barco. Você imagina a cara de Pedro? Ele acabou de sair de uma frustração. Ele olhando para Jesus, olhou para o barco, olhou para Jesus, olhou para as redes. Aí ele vai, ele deixa a rede, ele está lavando a rede, ele pega a rede, ele volta para a rede do barco, ele coloca no barco, pega o barco e volta para a praia. É o cenário se repetindo. É o cenário se repetindo. Tinha tudo para dar errado de novo. Já tinha dado errado uma vez. E Pedro fala assim: olha, tá bom, vamos lá no mar. Diante de Pedro tinha a mulher. Ele já tinha ficado uma noite toda longe da mulher dele. Aí ele falava à noite para ir embora. Jesus fala: olha, vamos lá, pro meio do mar de novo. Vocês imaginam a mulher de Pedro? Ela não deve ser muito fácil, né? Como que ele ia explicar para a mulher dele: olha, um homem parou lá
E Pedro ele vai, ouve a voz de Deus, pega as redes, volta para o barco. Ele vê Jesus curar, ele vê Jesus transformar. E ele está com aquela injustiça dentro dele de que ele não pegou um peixinho. E aí Jesus fala assim: Pedro, aqui acabou, dá meia volta, vamos para o barco, vamos para o mar. E aí Pedro ele olha, os sócios de Pedro provavelmente ficou lá, porque Pedro, a Bíblia fala que ele teve que fazer cenas para chamar os sócios dele. Então só foi Pedro com o barco para o mar. Nesse momento Pedro já estava sozinho, já não tinha mais nem sócios, os sócios ficaram na praia. Imagina os sócios falando: Pedro, você vai para lá de novo? Mas é para lá de novo, a gente acabou de sair de lá, você vai voltar para lá de novo. E ele fala assim: Senhor, já não tem peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. E aí, quando ele fala: lançai a rede, lança a sua vida, lança a sua família, lança a sua casa, não escuta o que estão dizendo. Ele lança a rede, e aí era tanto peixe, mas era tanto peixe que não cabia no barco. Ele estava com medo de acidente, tantas bênçãos que ele tinha. E aí ele começa a chamar aquelas pessoas, os sócios dele, e fala: vem ver as bênçãos que a gente conseguiu. E não era só mais os sócios deles que viam, era toda aquela multidão que estava vendo as maravilhas que Jesus tinha feito. Sabe, igreja, nesse momento aqui, Jesus ele mexeu com a natureza. Será que ele não pode mexer com a tua vida? Se Jesus ele mexeu com as águas, o que ele não pode fazer dentro do teu casamento, dentro da tua vida, dentro do teu trabalho, dentro da injustiça que você tem vivido, dentro da sua vida, dentro da tua mente, dentro do teu coração? O que Jesus não pode fazer? Ele faz aquele nó que está feito dentro da sua mente se desfazer, e ele faz ver que você vê muitas vezes mais as bênçãos dele chegando. E aquilo que era para ter morte, ele começa a dar vida. Aquilo que era para ter frustração, ele faz de novo. E ele faz